Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 2. Os não cultivados são assustadores. A Academia de Magia e Força da Babilônia era proprietária da maior parte das terras do Império de Lancelot e possuía a mais alta reputação dentro do Império. Foi também uma das instituições de formação mais importantes para os magos e cavaleiros do Império. A academia foi dividida em vários departamentos, que consistiam em luz, escuridão, fogo, água, vento, terra, trovão, invocação e espaço. Cada departamento tinha seu próprio prédio independente de sala de aula, biblioteca, laboratório, campo de treinamento e distrito vivo, como se fossem pequenas cidades. Brian era um escravo de recados para o Necromância, que era uma subcategoria do departamento de magia negra. Como os estudantes de necromância tinham que trabalhar com esqueletos, zumbis e coisas do gênero, bem como o fato de que esse major havia caído no radar por muitos anos, ele não era apenas um major mais impopular, mas também o mais fraco. Até mesmo o outro departamento de estudantes de magia negra ridicularizou os cursos de necromância e não se dignou a formar equipes com estudantes de necromância. Brian pertencia ao mais fraco e desprezado major em seus 6 anos de trabalho para a academia. Somando-se a isso, suas tarefas especiais de transportar cadáveres e esqueletos, ele tinha sido submetido a nenhum final de revirar os olhos e ombros frios. Todo dia era um inferno para ele. Ramshu seguiu as memórias de Brian e chegou a um pequeno caminho nas montanhas localizadas nos fundos da academia. Ele entrou por um pequeno portão reservado especialmente para os escravos, que retornavam na calada da noite. Outros alunos tinham ido dormir há muito tempo, porque era meia-noite. Como Ramshu estava tomando um caminho isolado, ele não encontrou ninguém no caminho de volta. Ele observou seu entorno ao longo do caminho e notou que o estilo arquitetônico da Babylon Academy era semelhante a alguns dos países da Europa Ocidental na Terra. Ele finalmente voltou para a área designada do Necromancy Major com algum esforço. Brian morava em um armazém, um lugar condizente com sua posição. O armazém foi preenchido com itens aleatórios, com a maioria sendo descartados por porcaria ou ingredientes que sobraram dos experimentos. A maioria desses itens aguardava a organização e o descarte de Brian. Os estudantes de necromância costumavam atirar seus indesejados pela janela do armazém para que Brian cuidasse. O armazém não era muito grande para começar. Excluindo toda a porcaria aleatória, a única outra coisa presente era uma pequena cama de madeira. Até mesmo essa cama às vezes era coberta por uma montanha de lixo, já que os estudantes nunca prestavam atenção em onde atiravam seus itens indesejados. A primeira coisa que Brian fazia sempre que terminava o trabalho tarde da noite era limpar o lixo que estava em sua cama. Ele teria que se desfazer deles antes que alguém acordasse na manhã seguinte e depois voltasse sua atenção para os outros. Quando Ramshu observou seus aposentos, que mais pareciam um depósito de lixo do que qualquer coisa, seus olhos ficaram embaçados e ele sentiu uma profunda compaixão pela juventude infeliz. Como ele poderia ter sobrevivido àqueles 6 anos? O ar no depósito era muito menos do que o esperado, até mesmo abrir as janelas tinha pouquíssimo efeito, já que o cheiro era exalado pela montanha de lixo. Havia mais itens empilhados na pequena cama. Parecia que alguns continuaram o hábito de despejar lixo aqui, mesmo após a morte de Brian. Quando Ramshu arrastou os pés, sentiu que até dar alguns passos era uma tarefa árdua, o chão estava coberto de lixo abandonado. Ele finalmente chegou à cama e estava prestes a limpá-la, assim como Brian sempre fazia. Mas, Ramshu não era Brian. Quando ele estava no meio do caminho, Ramshu sentiu uma onda de raiva. No início, essa raiva era apenas indiferente, mas o Yuan mágico dentro de seu corpo reagiu à raiva e começou a se mover rapidamente, alimentando sua raiva.
Finalmente, Ramshu parou abruptamente seus movimentos e denunciou ferozmente: "Eu não sou Brian. Eu não vou ficar por isso. Brian O'Brien, desde que eu ocupei seu corpo, deixe-me ajudá-lo a punir essa Lisa." Ramshu não sabia que, de acordo com sua personalidade original, ele nunca teria impulsionado seus pensamentos impulsivamente, mesmo que quisesse. O homem de antigamente só tinha a vontade de pensar maus pensamentos, mas não tinha coragem para agir. Ele saiu do armazém e se virou para os aposentos femininos. No silêncio da noite, ele caminhou furtivamente em direção ao distrito vivo. Brian tinha limpado muitas vezes aqui, e estava bastante familiarizado com a área. Claro, ele também sabia onde Lisa morava. A necromância era maior e tinha muito menos alunos do que os outros. E portanto, todas as alunas tinham seu próprio quarto. Cada quarto era espaçoso por dentro e tinha todas as necessidades que precisavam. O dele era o céu comparado com a casa de lixo de Brian. Lisa morava no segundo andar, e Ramshu não podia ser admitido à noite. Ainda bem que havia uma grande árvore ao lado de sua janela. Ele achatou seu corpo e subiu o tronco como um macaco magro. Ele poderia espreitar pela janela dela se estivesse na ponta dos pés. Ramshu ficou secretamente encantado quando viu que a janela estava aberta. Ele se apoiou e espiou dentro. A bruxinha Lisa decorou seu quarto de rosa e parecia realmente fofo, especialmente com os brinquedos peludos pendurados na parede acima da mesa. Um leve aroma perfumado penetrou no nariz de Ramshu, fazendo com que ele se enrugue. Ele não previra que Lisa seria capaz de decorar seu quarto tão fofo. Ele não podia esperar para o melhor dela, em uma luta, e ele sabia disso. Ele deu uma olhada mais de perto e notou cortinas de gaze rosa em um canto da sala, que deveria ser a cama de Lisa. Ele retirou uma pequena garrafa de sua bolsa e espalhou um pouco de sangue, normalmente usado em experimentos, pelas bordas dos olhos e da boca. Ele bagunçou seu cabelo castanho depois de verificar seu rosto em um espelho quebrado, que Brian tinha pego. Quando ele olhou para o espelho novamente, o rosto aterrorizante coberto de manchas de sangue olhou para trás. Haha, se eu não posso te bater, então eu vou assustar você. Ramshu estava bastante satisfeito com a maquiagem atual e balançou a cabeça um pouco. Quando tudo estava pronto, ele pisou em um galho e se balançou perto da janela de Lisa, balançando para frente e para trás com o galho. Ele estendeu a mão magra e bateu na janela de Lisa. Toque, toque. Lisa estava dormindo quando foi acordada pelos sons de toque-toque vindos da janela. Ela abriu as cortinas cor-de-rosa e saiu descalça. Pequenos pés tão brancos quanto porcelana se estendiam sobre um tapete, que também era rosa. Sobre os raios pacíficos da lua, os 5 dedos cor-de-rosa em cada pé eram realmente adoráveis. Lisa era um pouco mais nova que Brian e era a jovem de uma família nobre. Desconsiderando o que fizera a Brian, Lisa era uma beldade com uma cabeça cheia de cabelos loiros longos e macios, uma altura de 1,62 m que a tornava apenas um pouco mais alta que Brian, sobrancelhas delicadamente arqueadas, um nariz elegantemente comprido e lábios vermelhos cativantes. Vestida de pijama rosa, Lisa não parecia totalmente acordada. Depois que ela saiu da cama, ela instintivamente olhou para a fonte do som. O rosto familiar coberto de sangue, traços petrificantes de sangue escorrendo dos olhos e do nariz, e um corpo magro balançando para frente e para trás na janela, olhava para ela sem nenhum sinal de vida. De repente, um grito horrorizado encheu os corredores do distrito feminino. Ramshu sorriu interiormente maldosamente e pensou: eu vou assustá-la desta vez inconsciente, se não te assustar até a morte. Sua expressão ficou mais e mais arrepiante quando seus pensamentos cresceram. Depois de um tempo olhando fixamente para frente, ele revirou os olhos para trás e balançou ainda mais forte. Ele não podia mais ver Lisa porque ele revirou os olhos. Houve uma súbita falta de som de Lisa depois daquele grito inicial de horror e continuou com a gradual progressão facial de Ramshu. Ela provavelmente desmaiou.
Ramshu pensou como os sons das outras garotas das principais necromâncias fluíam dentro da audição. Melhor sair enquanto ele podia, caso contrário ele estaria em um mundo de dor se ele fosse pego. Uma dor incrível se espalhou da ponta do nariz quando ele estava prestes a reverter o seu revirar de olhos. Outra dor intensa surgiu do topo de sua cabeça, o que fez com que ele caísse da árvore. A queda despertou todas as suas dores e fez com que ele visse estrelas. Ataques caíram sobre ele como chuva logo em seguida, com uma voz gritando quando os hits chegaram: Brian, parece que você finalmente cresceu. Você escapou da morte da última vez, mas seu cérebro apodreceu. Eu me especializei em necromância e passei meus dias com esqueletos e cadáveres. Seu idiota tentou me assustar, fingindo ser um cadáver. Eu tenho que realmente matar você. Será que a futura grande maga Lisa seria incapaz de determinar se um corpo tem uma alma ou não? Embora seu corpo doesse, seu coração estava ainda mais dolorido. Aquele idiota do Brian passou 6 anos como escravo de recados para a necromância, mas não tinha nem um pouco de bom senso. E dificilmente era o resultado que ele esperava pela primeira vez que reuniu coragem para fazer algo ruim. Necromância? Essa necromância maravilhosa poderia determinar mesmo isso. Definitivamente havia algum valor nisso. Parece que tenho muito a aprender para sobreviver neste mundo, caso contrário os eventos infelizes provavelmente acontecerão novamente. Quando a agonia em seu corpo aumentou, Ramshu continuou a pensar rapidamente enquanto uivava de dor. A magia do caminho sombrio de Shukanglan englobava a palavra demônio, enquanto a necromância também não parecia um ótimo caminho. E se ele fosse treinar em ambos, haveria conflito entre os dois ou eles se tornariam mais fortes juntos. E assim termina o capítulo. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo galera, valeu, e fui!